Leituras em Provérbios, capítulo 31. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série de leituras em Provérbios com o objetivo de aumentar o nosso relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Neste canal é a quarta vez que nós estamos gravando Provérbios. Em janeiro, nós gravamos uma série chamada Provérbios Janeiro 2024, onde nós gravamos 60 vídeos em formato de aulas, tratando de todos os 31 capítulos de Provérbios. Na seção das playlists, você encontra esta série e você encontra todas essas aulas. No final desse vídeo vai ter um link que, se você clicar, ele vai apresentar para você essa playlist com essas 60 aulas. Em fevereiro nós gravamos uma série chamada "31 lições para a vida", com base nos capítulos de Provérbios. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. E nessa série, nós apresentamos todos os assuntos que cada um dos capítulos de Provérbios trata. Uma boa série para quem gosta de estudar Provérbios capítulo por capítulo e entender os assuntos que cada um dos capítulos trata. E agora, em abril, nós estamos tratando das leituras em Provérbios, que é esta série, que, como eu falei no começo do vídeo, serve para aumentar o nosso relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Então vamos aqui meditar em Provérbios 31. Provérbios 31 é um dos capítulos que não foram escritos pelo rei Salomão. Eu já comentei na leitura de Provérbios 30, que aqui, voltando em Provérbios 30, nós vemos no versículo 1 que o capítulo 30 foi escrito por Agur, filho de Jaque. E o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Veja que está escrito aqui: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, o que nós vamos ler hoje são os ensinamentos que a mãe do rei Lemuel deu para ele, e ele, tomando atenção aos conselhos da sua mãe, deixou anotados aqui no capítulo 31 o que ela ensinou a ele. Versículo 2: Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? A pergunta que a mãe faz, né? O que eu posso ensinar a você? Versículo 3. Primeira lição da mãe do rei Lemuel: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. O primeiro conselho que ela deu é: não gaste a sua energia buscando por mulheres. Nós sabemos que existem muitos homens cujas vidas são dedicadas exclusivamente a se relacionar com várias mulheres. Eles começam um relacionamento com uma mulher, depois eles querem ter uma segunda e uma terceira, e há alguns até que têm 2 ou 3 mulheres de maneira simultânea, enganando umas às outras para poder manter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Um homem que gaste suas energias com mulheres acaba não tendo tempo para pensar em ter os seus próprios negócios, acaba não tendo tempo para investir na educação dos seus filhos, acaba não tendo tempo para ter um relacionamento harmonioso e mais profundo com a sua esposa. Se prestarmos atenção aos homens que realizam grandes obras, todos eles têm uma família, são casados com uma esposa e se dedicam à construção de muitos projetos. Você vê isso no Bill Gates, você vê isso no Zuckerberg, que criou o Facebook.
O Elon Musk já deu uma entrevista. Ele criou a Tesla, produz os carros elétricos, produziu aquela nave que consegue dar ré, que é uma novidade que ele trouxe para o mundo das viagens espaciais. E ele deu uma entrevista e perguntaram para ele: diga alguma coisa sobre sucesso. E uma das coisas que ele disse é: ter apenas uma mulher contribui para o sucesso. Veja que ele não fala a respeito de Deus, e no entanto, uma das dicas que ele deu foi: tenha apenas uma mulher, para que você possa se dedicar totalmente à sua família. E quando nós vemos homens que são comprometidos com a sua família, nós vemos que a educação dos seus filhos é melhor. A própria Bíblia mostra que Jacó se casou com Lia e depois se casou com Raquel, e essas duas mulheres viviam em disputa, e os filhos todos ficavam em disputas um contra os outros, até que eles resolveram vender o filho mais novo, que era José, porque José era o filho de Raquel, que era a esposa que Jacó amava mais. E por ser o filho mais jovem, acabou atraindo o ciúme dos seus irmãos. Nós vemos que nesses relacionamentos com várias mulheres, acaba havendo uma divisão entre os filhos. Aqueles que são filhos da mesma mãe se unem contra os outros que são filhos da outra mãe. Existe aquela separação, aquela divisão. Abraão, quando teve Ismael de Agar, logo depois que Isaac cresceu, que era o filho de Sara, o filho da sua esposa, ocorreu uma divisão. Foi necessário que mais tarde Abraão tivesse que mandar embora Agar e o seu filho Ismael. Veja que ele sofreu ali a dor de mandar embora o seu próprio filho, o seu filho mais velho. Então nós vemos que dedicar esforço para as mulheres acaba carregando a sua energia de prosperar. Por isso, o primeiro conselho que a mãe do rei Lemuel dá a ele é: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Ou seja, existem aquelas mulheres que são sanguinárias, existem aquelas mulheres que acabam desviando o caminho do homem. Então ela fala: não faça isso. E quando ela fala isso, se você quer ser um reinante, uma pessoa que tem governo da sua própria vida, que você tem o controle, que você tem o domínio dos seus sentimentos, das suas emoções, você vai dominar sobre essa questão de ter relacionamento com mulheres que são perigosas, que podem trazer influências que carregam você para o mal. Então esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é, versículo 4: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Verso 5: para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. O segundo conselho, portanto, é: não, se você quer ser uma pessoa que tem domínio sobre a sua vida, que tem governo sobre as suas decisões, que consegue realizar planejamentos, projetos e realizar aquilo que foi projetado, não se entregue a beber vinho e também não beba bebida forte. Beber vinho pode se tornar um hobby para muitas pessoas. Pode se tornar um momento em que a pessoa vai sempre procurar se reunir com seus amigos para beber. E desenvolver o hábito de beber de maneira constante, todas as vezes na semana, todas as sextas-feiras, fazendo happy hours, festa com os amigos, vai fazer com que você crie um hábito que depois atrapalha no seu relacionamento conjugal. Vai fazer com que você crie um hábito que faz com que você tenha sempre um momento para você se embebedar
para se esquecer das tarefas que precisam ser executadas para a realização dos projetos, do planejamento daquilo que você está fazendo. Não é incomum ver mulheres reclamando de maridos que sempre têm que tirar um tempo para ficar com seus amigos para beberem e quando voltam para casa, voltam embriagados. Então, criar esse hábito é ruim. O segundo conselho que a mãe dele dá a ele é: não é próprio de quem é rei, não é próprio de quem quer governar a própria vida ficar entregue ao vinho e à bebida forte. Daí no versículo 6, ela diz assim: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Versículo 7, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Então, os versículos 6 e 7, ela encontra um propósito para a bebida e para o vinho. Na visão da mãe do rei Lemuel, a bebida deve ser dada para aqueles que estão amargurados, para que eles se esqueçam do seu sofrimento e da sua dor. Veja que ela fala, a bebida tem um destino certo. Pessoas que estão sem planos na vida. Pessoas que estão tristes, amarguradas, sobrecarregadas com os seus fardos e que precisam esquecer dos seus sofrimentos. Agora, reis, que são pessoas que têm planos, que têm metas, que têm objetivos, para esses, a bebida é um atrapalho. Esse é o segundo conselho que ela apresenta. O primeiro, não dar a força para as mulheres, que significa você deve procurar uma única mulher em quem você possa confiar e que possa estar ao seu lado para a construção de projetos, para o desenvolvimento do seu relacionamento com Deus e o seu desenvolvimento pessoal, seu crescimento. Segundo, não se deve beber para que você possa levar adiante os seus projetos, os seus planos. A bebida deve ser dada para aqueles que estão sobrecarregados e que estão tristes e amargurados. Esses precisam da bebida para que esqueçam do seu sofrimento. O terceiro conselho, versículo 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Verso 9. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, os versículos 8 e 9 é: seja uma pessoa que faz o bem, seja uma pessoa que realiza a justiça, seja uma pessoa que anda em correção. Nós já fizemos a leitura em todos os capítulos de Provérbios. Hoje estamos aqui lendo o capítulo 31, encerrando esta série, e nós pudemos ver em vários capítulos a recomendação para seguir o caminho da retidão, o caminho da justiça, o caminho da correção, o caminho da honestidade. Todo o livro de Provérbios fala sobre ser honesto, sobre ser correto, sobre andar em retidão, sobre ser justo nos relacionamentos. E o que a mãe do rei Lemuel fala aqui nos versículos 8 e 9, ela recomenda que o rei Lemuel, que ele abra a boca a favor do mudo, daquele que não sabe como falar. Abra a boca pelo direito daqueles que estão desamparados. Em outras palavras, seja uma pessoa que estende a mão para aquele que precisa da sua ajuda. Abra a boca, julga retamente. Quando você tiver que julgar alguém, julgue com justiça, faça justiça aos pobres e aos necessitados. Esse é o terceiro conselho. Agora, a partir do versículo 10 até o versículo 31, a mãe do rei Lemuel apresenta recomendações sobre como o rei deve encontrar uma esposa. Ela aponta quais são as características da mulher que tem virtude, da mulher que é virtuosa. E essas recomendações estão escritas aqui no capítulo 31 de Provérbios para dar um ensino para que as mulheres consigam visualizar quais são
as qualidades que tornam uma mulher virtuosa e pronta para um casamento, para um relacionamento, segundo a vontade de Deus. Ler os versículos 10 até o versículo 31 ajuda aquele que busca um casamento a encontrar uma mulher virtuosa. Ajuda aquela que quer buscar um casamento a buscar essas qualidades que estão aqui nesse texto para que possa ser uma mulher virtuosa, para que possa ter um casamento abençoado, segundo a vontade de Deus. Então, também serve como recomendação para aqueles que já são casados e que estão passando por crises no seu relacionamento, pensando o que eu posso fazer para melhorar. Então, esse texto contribui, colabora com essas questões. Versículo 10 começa: mulher virtuosa, quem a achará? Quando ela faz essa pergunta, quando o rei Lemuel apresenta essa pergunta, quando a mãe dele está ensinando ele a respeito da escolha de uma esposa, ela fala: não é que encontrar uma mulher virtuosa é algo que requer um trabalho. Nem todas as mulheres estão prontas para o casamento. Encontrar aquela mulher que está pronta para o casamento é algo difícil. Por isso que o texto começa com uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Como que você acha a mulher virtuosa? Algumas respostas que nós podemos dar para essa pergunta é: quem acha a mulher virtuosa é quem sabe quais são as qualidades da mulher virtuosa. Porque tem pessoas que começam a buscar um relacionamento e eles olham primeiramente pela aparência. Principalmente o homem, que é muito visual, ele olha para o corpo da mulher. Ele olha muitas vezes para a beleza do rosto, do cabelo, de alguma parte do corpo que mais chama a sua atenção, e de repente ele vai e fica apaixonado por causa da aparência ou pela doçura da voz, pelo tom de voz, pela forma como a mulher fala, e aí a pessoa se deixa levar por essas questões e se esquece de avaliar se essa mulher tem princípios e valores de temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor, que é o respeito a Deus, é a qualidade principal que qualifica a mulher para um casamento. A mulher que teme ao Senhor, ela não vai pensar em adulterar, porque ela teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, que respeita a Deus acima de tudo, não vai pensar em começar um namoro apenas para satisfação carnal. Ela vai pensar em algo maior no relacionamento. A mulher que tem temor ao Senhor jamais vai pensar em prestar atenção em qual é o carro, qual é a conta bancária que o homem tem. Ela está procurando um esposo que seja provedor? Sim, mas ela está observando se o homem tem temor a Deus, se ele também tem relacionamento com Deus. Naturalmente que aquele que teme ao Senhor é próspero, porque aquele que teme ao Senhor sabe tudo o que nós meditamos ao longo dessa série da leitura em Provérbios. Sabe que precisa ser trabalhador, precisa acordar cedo, não pode ser preguiçoso, tem que cumprir os seus afazeres, tem que ser humilde, tem que dominar sobre a ira, tem que ser longânimo com paciência, tem que ser diligente em relação a tudo que faz e dessa forma, sendo diligente e sendo cada vez mais e mais aperfeiçoado no seu trabalho, ele é honrado naquilo que faz. Portanto, aquele que teme ao Senhor, ele vai naturalmente, pelos princípios que ele segue, se ele pratica a palavra, ele vai prosperar. E a mulher que teme ao Senhor naturalmente vai buscar um relacionamento para a formação de uma família. Não necessariamente ela vai ter filhos. Essa é uma questão de decisão pessoal, se bem que a Bíblia recomenda que as pessoas tenham filhos. Mas nós estamos vivendo num tempo em que muitos casais não querem ter filhos porque têm medo
sobre como vão educar esses filhos num mundo em que a maldade cresce e prospera. Mas ainda assim, é possível que você adote filhos para que você possa ensinar outras pessoas sobre a palavra de Deus e educar uma geração. Existem ainda aquelas mulheres e aqueles homens que são estéreis, que por questões biológicas não podem gerar. Então, nesse caso, existe a possibilidade da adoção. Mas o fato é que a mulher virtuosa, quem a achará? Quem vai achar a mulher virtuosa é aquele que sabe. É preciso saber que no momento em que você está buscando uma mulher, você precisa buscar uma mulher que tema ao Senhor. Uma mulher que respeita a Deus de maneira absoluta, em primeiro lugar. Então, o seu valor muito excede o de finas joias. Sem dúvida, quando você encontra uma mulher virtuosa, vale muito mais do que as joias, porque as joias você pode perder. As joias podem ser furtadas, as joias podem ser roubadas, mas a mulher que respeita ao Senhor e que respeita, portanto, o seu marido, ela não é carregada de qualquer forma por qualquer pessoa. Ela permanece fiel, ela não se inclina para o relacionamento adulterino. O seu pensamento é totalmente voltado para o seu marido, para a sua casa, para a realização dos projetos da própria família e para honrar a Deus. Não existe perigo de alguém vir até ela e levá-la para qualquer outro caminho, porque ela sabe qual é o posicionamento que ela tem. A mulher virtuosa, ela é posicionada. Ela tem os seus pés firmes na sua casa, no relacionamento com o seu marido. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 7, nós vemos ali que Salomão conta a história de uma mulher adúltera que saiu da sua casa e caçou um jovem e o beijou e o forçou e disse que o seu marido tinha saído para fazer uma longa viagem e que ela já tinha preparado a sua cama com perfumes e com lençóis e que ela estava pronta para receber aquele jovem. E uma das características dessa mulher que é adúltera, Salomão fala: os seus pés nunca param em casa. Ela é espalhafatosa e alvoroçadora. Então nós vemos que a mulher que é agitada, que é alvoroçadora e que sempre está buscando se enfeitar para chamar a atenção de vários homens, não é uma mulher virtuosa. Por que uma mulher se preocuparia em usar roupas provocativas e usar perfumes sedutores para atrair a atenção de vários homens? E existem homens que quanto mais os outros homens olham para a sua mulher, mais eles dizem que eles são muito bons. Tem homens que sentem até prazer em ver que os outros homens estão prestando muita atenção na sua mulher. Essas mulheres que vivem com roupas muito decotadas, exibindo partes do seu corpo, atraindo a atenção dos outros homens, não são, de acordo com o texto da palavra, mulheres virtuosas. Porque a mulher virtuosa é aquela que guarda aquilo que ela tem para o seu esposo. Ela não vai procurar atrair a atenção de vários homens para si. A mulher que procura atrair a atenção de muitos homens para si é uma mulher que mostra que quer fazer as escolhas de sair com quem quiser, na hora que quiser, da maneira como quiser. Está então fora do plano, do propósito de Deus, de que a mulher queira ter o seu esposo e cuidar da sua casa e da sua família.
Agora veja que a partir do versículo 11 até o versículo 31, o rei Lemuel vai apontando várias características da mulher virtuosa. E isso aqui serve como um manual para que você possa avaliar se a pessoa, para que você possa considerar no momento em que você tomar uma escolha, no momento em que você tiver de procurar uma esposa, para que você avalie, para que você verifique. Primeiro ponto, fala que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. O primeiro ponto, o marido pode confiar nessa mulher. Ele tem o coração tranquilo. Ele sabe que se ele sai de casa, ela vai estar ali, que ela está totalmente comprometida com ele. Que o relacionamento que ela tem é totalmente, exclusivamente com ele. E não haverá falta de ganho. O coração confia nela e não haverá falta de ganho, por quê? Tudo aquilo que ele trouxer para dentro de casa fica dentro de casa apenas para a família. Existem aquelas mulheres que guardam um relacionamento com muitos familiares que são preguiçosos, que não trabalham. E aí o marido está lá trabalhando, e daí a esposa, ela tem um relacionamento muito forte com a sua família, com seu irmão, com a sua irmã. E o irmão e a irmã são pessoas que não trabalham, então ela leva as coisas que são trazidas pelo marido para a casa do cunhado, da cunhada, e quando o marido vê, ele não consegue dar conta das responsabilidades da casa porque existe a falta de ganho. Eu já vi um homem que se divorciou porque ele trabalhava muito, trazia as compras para dentro da sua casa e, antes de terminar o mês, já havia falta de alimento e ele perguntava aonde foi. E ela dizia, eu dei para a minha irmã e também dei para o meu irmão. E os irmãos dela não trabalhavam. Por ela ter esse compromisso acima do marido com a família dela, havia falta do ganho. Então nós vemos aqui que quando você se casa, você corta o relacionamento que você tem com os seus pais. Tem muito homem que é casado e no tempo da Páscoa ele compra um chocolate para sua mãe e não compra para sua esposa, ou compra um ovo de Páscoa maior para sua mãe do que para sua própria esposa. Tem pessoas que no Natal, na hora de dar um presente, compram um presente muito grande para sua mãe e compram outro menor para a esposa. Se você está se casando, você está deixando de ser uma criança, está deixando de ser um menino, está assumindo a responsabilidade de homem, está assumindo o compromisso de cuidar daquela mulher que você tirou da casa dos pais dela. Inclusive, Gênesis capítulo 2, no versículo 24, fala sobre isso. Fala. Vamos entrar aqui em Gênesis capítulo 2, vamos até o versículo 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Voltando para Provérbios 31, nós vemos, portanto, que um homem, quando ele se casa, ele assume o relacionamento com a sua esposa. E, portanto, ele se torna uma só carne com a esposa. Se ele é uma só carne com a esposa, primeiro vem a esposa. Por quê? Porque ela é ele mesmo. E antes de você cuidar de uma outra pessoa, que seja o seu pai ou a sua mãe, você cuida de você mesmo. Portanto, o homem ele tem esse compromisso com a esposa.
de assumir esse comprometimento. E a esposa, igualmente, quando se casa, corta o relacionamento com o seu pai e com a sua mãe e passa a ser uma só carne com o seu marido. E por essa razão, os ganhos do marido são para a família. E se o irmão e a irmã não trabalham e não assumem a responsabilidade pelas vidas deles, eles precisam ser lembrados de que eles precisam assumir esse compromisso. Segunda recomendação: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Veja que esse é um segundo sinal para ver se você deve levar adiante o relacionamento ou não. A mulher que é virtuosa, ela edifica sua casa. Ela faz o bem para o seu marido. Ela não vai fazer o mal. Se você está com uma pessoa e você percebe que essa mulher lhe faz mal, você já conversou com ela sobre alguns assuntos para que exista concordância, mas ela não se sujeita a esses assuntos que você já conversou, então ela vai fazer mal a você. Com relação a esse assunto de fazer bem e fazer mal, isso é uma coisa muito individual e muito pessoal. Cada pessoa sabe o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. Cada casal precisa conversar a respeito desses assuntos. Cabe ao homem falar para a mulher e a mulher falar para o homem aquilo que o incomoda, aquilo que a incomoda, e verificar, prestando muita atenção, se aquela pessoa ouviu o que você falou. Se você já conversou com a pessoa na fase de namoro, deixou muito claro que existem alguns pontos que fazem mal a você, que existem pontos que você não se agrada e a pessoa já ouviu, e mesmo assim ela continua fazendo, isso significa que essa pessoa vai fazer o mal para você sem ter nenhum remorso, sem ter nenhuma preocupação. Ela não se importa na realidade com aquilo que faz mal a você. Então, não é a pessoa virtuosa para você. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Em terceiro ponto, versículo 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. O versículo 13 fala que a mulher virtuosa é uma mulher trabalhadora. Existem mulheres que querem um encosto. Querem que um homem assuma todas as responsabilidades da casa, que coloque uma empregada, que elas fiquem sem fazer absolutamente nada, sem ter nenhum compromisso. Existem mulheres assim? Existem. Existem homens que pagam essas contas? Existem também. Mas, pelo texto bíblico, o texto bíblico fala aqui que a mulher que é virtuosa, que realmente vai ter um interesse nesse homem, vai ser aquela mulher que trabalha de bom grado. Vai ser essa mulher que busca a lã, que busca o linho e que de bom grado trabalha com as mãos. Porque, pelo texto bíblico, aquela mulher que se casa com o homem para que ele pague todas as contas dela, para que ela fique sem fazer nada, sem que ela tenha que dar alguma coisa nesse relacionamento onde ela só ganha, não é uma mulher virtuosa, porque é uma mulher que na verdade é egoísta, que preocupa-se apenas com seu próprio interesse, muitas vezes usando roupas decotadas e formas de atrair aqueles homens que são desavisados. Aquele que é desavisado pode cair nessa situação sendo atraído pela aparência física. Por isso existem esses homens que tropeçam nessa escolha. Mas a terceira característica da mulher que é virtuosa, ela dá a contrapartida no relacionamento. Porque ela tem interesse, de fato, nesse homem com quem ela está. Por isso ela tem disposição, vontade, de buscar a lã, trazer o linho e de bom grado trabalhar com as mãos,
para contribuir para a sua família, para contribuir para a sua casa. Depois existe aqui a quarta característica da mulher virtuosa. Ela é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Aqui está uma comparação. O navio mercante é o navio que vai lá no outro país, colocam-se várias mercadorias e vai distribuindo, vendendo em outros lugares. A mulher que é virtuosa é uma mulher que não tem preguiça. É uma mulher que está sempre prestando atenção nas necessidades da casa. Quando fala assim, de longe traz o seu pão, quando fala de pão, fala a respeito daquilo que é necessário. Ela presta atenção nas necessidades da casa, ela pesquisa e procura cuidar do seu lar. Ela está com a sua atenção dedicada para a sua casa. Versículo 15. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Esse versículo 15 fala que uma qualidade da mulher virtuosa é que ela é gestora, ela é administradora, ela é uma pessoa que tem planejamento, é uma pessoa que sabe cumprir as rotinas, que tem compromisso com a disciplina, que tem compromisso com a responsabilidade. Tem muitas pessoas que se envolvem com mulheres que gostam de participar de baladas. É quinta, ela está na festa. É sexta, ela também está na festa. E é uma mulher que está entregue às bebidas e que, portanto, não tem hora. Toda hora é hora de fazer uma festa. E essas mulheres, porque vivem o tempo todo nas festas, elas não conseguem cumprir as tarefas de casa, as rotinas, os planejamentos. Existem até algumas mulheres que deixam os filhos com os avós, com os seus pais, para saírem com as amigas, para saírem para uma balada. E o versículo 15 está falando que a mulher que é virtuosa, ela se desperta cedo e ela sabe o que ela tem que fazer. Ela vai preparar o café da manhã, ela vai arrumar as tarefas de casa. Se ela tem empregadas, ela vai atribuir as tarefas que precisam ser feitas, vai falar com os filhos aquilo que deve ser feito. Se precisa compartilhar alguma coisa com o esposo da empresa, alguma coisa, ela vai estar ali para compartilhar as coisas relacionadas ao desenvolvimento da família. Versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Veja que o versículo 16 está apresentando aqui a sexta característica. A mulher que é virtuosa, ela sabe avaliar propriedades. Ela não é aquela mulher que é apenas a dona de casa. Esse versículo 16, ele é uma recomendação para aquelas pessoas que são muito simples, que muitas vezes dizem, a responsabilidade de comprar um carro, de comprar uma casa é do esposo. Eu não lido com isso. É importante que as mulheres abram a mente e entendam que não é apenas cuidar da preparação das refeições, da limpeza da casa. Saber avaliar uma propriedade, verificar o funcionamento de um veículo, saber fazer a avaliação, a compra dos bens, saber lidar com o dinheiro, é uma coisa que também é a atribuição de mulher que é virtuosa. E se um dia o seu marido faltar? E se um dia acontecer alguma coisa e você ficar viúva antes do tempo? Você vai ficar completamente dependente do seu marido? Existem muitas mulheres que tomaram essa postura, se casaram com homens que eram provedores, que cuidavam totalmente da família, que eram totalmente responsáveis, tiveram os seus filhos e de repente esse marido sofreu um acidente de trabalho. E aí a mulher foi enganada, perdendo patrimônio porque foi fazendo negócios mal feitos porque não aprendeu a lidar com riqueza, com dinheiro, com compra, com venda de propriedades.
saber sobre essas coisas é importante para aquelas mulheres que são donas de casa. Procurar fazer um treinamento a respeito de aplicações financeiras, saber a respeito do patrimônio da própria família é uma coisa importante, para que no momento em que o seu marido faltar, você tenha essa condição de dar conta do futuro dos filhos. Versículo 17: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ou seja, a mulher ela é uma mulher que procura se fortalecer. É uma mulher que procura aprender novas coisas. Aqui, quando fala de força, nós podemos pensar em também conhecimento. Cingir os lombos fala de uma postura de arregaçar as mangas. Fala sobre buscar mais força. Então, buscar conhecimento, buscar informação, buscar formas de atender melhor às necessidades da família. Versículo 18: ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Veja que o versículo 18 fala: ela percebe que o seu ganho é bom. Ou seja, ela é uma pessoa que é administradora, ela sabe que o que ela está fazendo, o que ela está vendendo, o que ela está recebendo está sendo favorável, está ocorrendo prosperidade no que ela está fazendo. A sua lâmpada não se apaga de noite fala de uma mulher que é trabalhadora, de uma mulher que está ali ajudando de fato na sua família. Versículo 19: estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Aqui o versículo 19 nos fala, além de cuidar da casa, além de examinar propriedades, além de ver que o que ela está fazendo é bom, ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela aprende a costurar. Em outras coisas, o versículo 19 fala, ela procura aprender novas habilidades. Ela não fica presa apenas em um único negócio. Se ela vende pães, ela já pensa, amanhã eu posso realizar a venda de brigadeiros também. Eu já tenho um bom ganho vendendo os pães, mas eu posso separar mais um tempinho para realizar, para confeccionar algumas roupas. E eu também posso fazer essa venda, eu posso desenvolver mais esse talento, mais essa habilidade. E eu posso contribuir ainda mais dentro da nossa casa, dentro da família. É uma pessoa que não fica parada, que não fica estagnada. Tem muitas mulheres que dizem assim, eu já tenho a minha profissão, eu já tenho o meu rendimento e já está ótimo. Quando nós meditamos aqui em Provérbios, nós falamos a respeito da preguiça, nós falamos que preguiça não é só aquele que tem um emprego, que já trabalha e que já tem o seu rendimento. Não é só sobre quem não faz nada, mas é também sobre quem já trabalha e já tem o seu rendimento. Porque a pessoa trabalha, tem o seu rendimento, mas ela tem muito tempo livre. E ela poderia usar esse tempo para ter uma segunda profissão, uma terceira, para conseguir prosperar, para conseguir fazer mais coisas do que tem feito. E muitas vezes uma pessoa trabalha num único ramo de negócio e quando aquele negócio vai à falência ou aquele produto ou aquele serviço tem uma demanda mais baixa, como que a pessoa faz para manter o padrão de vida dela? Lá em Eclesiastes 11, no versículo 1, está escrito, lança o teu pão sobre muitas águas. Ou seja, você deve investir em vários negócios. Aquele que investe em vários negócios e está sempre pensando nisso, nunca vai ter falta de nada. Porque se ele vende abacaxi, por exemplo, e ocorreu uma baixa na produção do abacaxi, ele também planta o milho, ele também planta o arroz, ele também planta a banana, então ele sempre tem alguma coisa para vender. Ele sempre tem um trabalho, um produto de onde ele vai tirar o seu sustento. E se o negócio não está indo muito bem, ele tem outras cartas na manga que permitem que ele com certeza traga provisão. É sobre isso, a questão da preguiça é quem pensa em estabilidade, pensa assim, eu já tenho o meu negócio e não pensa em ampliar, em levantar novas frentes, corre risco. Ainda assim,
de passar por situações difíceis. A pandemia em 2020 mostrou muitas pessoas que ficaram completamente desamparadas por terem um único negócio, mas aqueles que tinham vários negócios conseguiram salvar de alguma forma a sua situação. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Veja que a mulher virtuosa é aquela que tem riqueza, tem prosperidade. Quando a mulher ela pensa em novas, quando ela tem muitas habilidades, ela tem várias formas de obtenção de renda, ela tem esse pensamento, ela tem condições de ser uma pessoa que, ao invés de ser uma pessoa pedinte, é uma pessoa que tem para contribuir com o aflito e com aquele que é necessitado. Versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Veja que o versículo 21 fala, todos estão com boas roupas. Estão com boas roupas. Ou seja, a mulher que é virtuosa, ela se preocupa com aquilo que ela traz para casa. Ela se preocupa com a provisão, com a qualidade daquilo que traz para casa. Versículo 22, faz para si, ó, veja, o versículo 22 ela diz que ela faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e de púrpura. Aqui, quando ela faz para si cobertas, significa que ela sabe o que fazer. Quando ela se veste de linho fino e de púrpura, significa que ela se veste de forma prudente. Aqui, linho fino e púrpura, poderíamos dizer que são roupas caras. Mas não necessariamente são roupas caras, mas são roupas de valor. São roupas de... não roupas de marca, mas são roupas em que a pessoa é discreta, que a pessoa tem modéstia, que a pessoa está bem vestida, ela se veste de maneira distinta. Você olha para ela e você diz, essa é uma mulher virtuosa. Não se veste de forma vulgar, mas se veste de uma forma polida. É isso que o versículo 22 está falando. Tem muitos homens que se casam com mulheres que gostam muito de usar roupas decotadas. Quando os outros homens começam a olhar muito para a mulher deles, eles ficam chateados. É a escolha que você faz. Quando você está escolhendo, vendo se a mulher é virtuosa, o texto bíblico aqui no versículo 22 está dizendo como é uma mulher virtuosa. E nós vemos aqui que é uma mulher falando a respeito de outras mulheres. Uma mulher que é a mãe de um rei. Explicando aqui como você escolhe uma esposa. Ela está explicando esse texto para o filho dela, que é o rei Lemuel. E o rei Lemuel colocou aqui no capítulo 31 de Provérbios. Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Por que esse marido dessa mulher virtuosa é estimado? Porque as pessoas, quando veem que um homem é casado com uma mulher que é prudente, que é trabalhadora, que é sábia, que administra bem o seu lar, vão dizer, ó, você é um homem bem-sucedido, você tem uma boa esposa. Quando ele se assenta com os anciãos da terra, ele vai receber isso. Ele vai receber essa estima, essa consideração. Versículo 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Mais uma vez, o versículo 24 está dizendo, ó, além dela cuidar da sua casa, saber avaliar as propriedades, administrar bem a sua família, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores, ou seja, ela ainda vende mais um produto. Ela tem várias habilidades. Versículo 25. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Tem uma outra versão que nesse versículo 25 fala assim, e quanto ao dia de amanhã, ela se ri. Ou seja, ela tem confiança em relação ao amanhã porque ela sabe o que está fazendo agora. A força e a dignidade são seus vestidos. Veja aqui, ela tem força, porque ela trabalha, ela tem dignidade. Ela age com respeito em relação ao seu esposo.
Ela age com respeito e com prudência na forma como ela se porta nos relacionamentos, nos ambientes em que ela vai. E ela se veste disso. Veja que isso é tão intrínseco na mulher, faz tão parte dela, que a força e a dignidade são os seus vestidos. Vestidos, ou seja, como a mulher é, como realmente ela age, como ela procede. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Versículo 26. A pergunta é, a mulher com quem você tem estado, ela naturalmente age com força e com dignidade? Ou você tem que estar ali o tempo todo falando, olha, essa roupa está muito curta. Olha, as pessoas estão olhando demais para você. Olha, esse perfume está muito chamativo. Você tem que estar o tempo todo falando sobre essas questões? Ou naturalmente ela já tem isso como a sua veste, como já é o modo dela de ser, agir com dignidade. Versículo 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Veja que o versículo 26 fala que a mulher virtuosa é a mulher que usa a língua para falar a respeito de assuntos que são importantes. Não é aquela mulher que vive na rodinha com as vizinhas ou com as amigas, que fica falando tolices, que fica fazendo fofoca a respeito da vida das outras pessoas. A mulher que vive fofocando, falando muito da vida das outras pessoas, ela vai trazer esse problema para dentro da sua casa. Ela vai começar a falar a respeito da vida dos outros. E mulher que fala muito a respeito da vida dos outros tem uma inclinação muito grande para ter cobiça, para ter inveja, para entrar em rivalidade feminina, porque o marido da minha amiga comprou um carro novo para ela. Ao invés dela pensar em criar um plano e uma estratégia de negócio para que o próprio casal receba prosperidade e possam ter prosperidade em casa. Então, quando o versículo 26 fala assim, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua, fala que a boca da mulher que é sábia, ela fala sobre assuntos que trazem edificação e que constroem, não assuntos relacionados à vida alheia. Tem aquela mulher que vive o tempo todo na rede social, prestando atenção no Instagram das outras mulheres, vendo a viagem que a outra mulher fez, a viagem que a amiga dela fez. Tem pessoas que ficam olhando a vida dos outros. E nesse olhar a vida dos outros acaba entrando inveja, cobiça. E depois, essas mulheres, por ficarem o tempo todo nas redes sociais, elas são preguiçosas, cobiçosas, invejosas. E elas dizem que você é insuficiente porque os ganhos que você traz não são suficientes para atender o padrão de vida da pessoa que ela está olhando. A mulher que é sábia não tem tempo para ficar olhando a vida dos outros. O tempo dela é dedicado para a sua própria família. E não tem tempo para abrir a boca com reclamações, porque a boca dela é: o que vamos fazer para prosperarmos? Qual vai ser o próximo negócio que vamos investir? O que vamos fazer para que possamos realizar os nossos sonhos? As viagens que nós queremos fazer. Não aquilo que eu olhei na rede social da outra pessoa e que gerou em mim cobiça ou inveja. Prestar atenção naquilo que a mulher fala permite que você escape de muitas armadilhas. Preste atenção no que a mulher fala, como ela fala, sobre o que ela fala. A mulher que é sábia, ela vai ter temor ao Senhor e ela vai se preocupar em falar a respeito dos planos e dos projetos de Deus. Não vai ter tempo de ficar falando a respeito da vida das outras pessoas. E quando o versículo 26 fala, a instrução da bondade está na sua língua, ela vai ter alguma preocupação em realizar um trabalho voluntário social que contribua com as outras pessoas. Vai ter uma preocupação que não é puramente egoísta, uma preocupação com o social. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então o versículo 27
fala sobre a questão de cuidar bem das coisas da casa, ser zelosa em relação às coisas da casa, aos serviços que são realizados pelos empregados, para quem tem empregados, e a qualidade na limpeza, na preparação dos alimentos, o cuidado com relação a tudo isso com a sua família. Versículo A, alguma mulher pode dizer, mas eu não aprendi a cozinhar, eu não aprendi a lavar as roupas. Isso são coisas que a internet ensina e que você pode aprender. Quando se existe boa vontade, é possível se aprender. Existem aquelas mulheres que não querem fazer e dizem, cabe ao marido trazer a provisão e também cuidar de toda a casa. Já vi casais em que o marido deixou o relacionamento porque se envolveu com a mulher, trazia a provisão para casa e ainda precisava preparar as refeições e lavar a casa também. E ele sentiu que isso não era adequado porque ele já estava fazendo a parte de ser o provedor. Ele estava cumprindo o papel dele. Então essa questão de dar o bom andamento da sua casa e não comer o pão da preguiça também faz parte da questão da mulher virtuosa. Claro que quando a mulher trabalha fora também, existe uma outra régua. O homem também precisa dividir o trabalho para ajudar a sua esposa, porque ela também está trabalhando fora e contribuindo com os rendimentos da casa. No caso específico desse homem, ele fazia toda a parte da provisão. Então a mulher deveria cuidar da casa, para que ele pudesse ficar dedicado a cumprir o papel. Cada casal tem a sua dinâmica, mas o versículo 27 fala: a mulher que é virtuosa, ela, na parte que cabe a ela, ela vai fazer o melhor. Ela não vai ser preguiçosa. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, versículo 29, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Veja que os versículos 28 e 29 falam que a mulher que é virtuosa é aquela que é reconhecida pelos filhos como uma mulher de valor, como uma mulher que realmente cuida deles, que realmente está ali com eles e o seu marido olha para ela e vê nela uma qualidade que para ele é tão fundamental que ele diz, tem muitas mulheres, mas você é uma mulher que vence todas. Versículo 30 fala, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então o versículo 30 fala que é enganoso você escolher uma mulher pelo seu sorriso, pela sua beleza, pela roupa que ela vestiu um dia, em uma festa, em um ambiente, em um lugar que você a conheceu. É vã a beleza, você olhar para a beleza da mulher. Porque a beleza passa. E quando você começa a viver com a mulher todos os dias, nós já lemos aqui em Provérbios outros versículos que falam que a mulher rixosa é melhor morar num canto de umas águas furtadas do que viver com a mulher rixosa. Ou seja, é melhor viver de favor em uma casa emprestada de alguém num canto do que viver com a mulher que todos os dias traz conflito e contenda. Será que é por isso que o versículo 20... Aqui um dos versículos fala que sobre o que ela fala. Versículo 26, aqui em cima. Fala com sabedoria. Prestar atenção no que a mulher fala, como ela se posiciona em relação aos assuntos da vida, é uma coisa importante. Porque aquilo que ela fala durante o namoro é aquilo que ela vai conversar com você no seu relacionamento. Se ela teme ao Senhor, ela vai falar a respeito da Bíblia, a respeito da oração, a respeito da consagração, a respeito de fazer o trabalho voluntário. Se ela fala de Bíblia, ela vai falar com você sobre Provérbios 31. E ela vai estar prestando atenção na Bíblia para poder ser uma mulher melhor e mais de acordo com a palavra de Deus para trazer o crescimento da sua família. Mas se ela está preocupada com baladas, está preocupada com bebidinhas, com festinhas,
ela não vai ter tempo para se dedicar à sua casa e sua família. Pensar a respeito disso faz com que você receba livramento. Esse capítulo 31 traz isso. Por isso o versículo 30 fala: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Porque a mulher que tem Deus acima de tudo em consideração altíssima, ela vai fazer tudo para que o casamento realmente prospere. E ela vai ser louvada, porque o marido vai dizer: valeu a pena ter casado com você. Daí o versículo 31 fala: dai-lhe do fruto das suas mãos, ou seja, dê tudo o que você tem para essa mulher. Seja provedor para essa mulher. E de público a louvarão as suas obras. Ou seja, no público, o que ela faz vai ser louvado. Veja que tem muitas mulheres que elas ficam com muitas pessoas, elas não dão importância nenhuma porque elas dizem que querem curtir, e depois que elas param de curtir, depois que elas chegam a uma certa idade, elas chegam e falam assim: eu quero um homem provedor, tem que dar tudo para mim. Elas não fizeram nada do que a mulher virtuosa faz na palavra, mas depois elas querem exatamente o homem de Deus. O homem que faz tudo e que vai fazer o versículo 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos. Mas esse texto nos traz uma revelação. A mãe do rei Lemuel está falando para o Lemuel quais são as características da mulher que ele deve escolher como mulher virtuosa. E é depois que ela apontou, veja aqui, depois dela falar dessas características todas que nós lemos, aí que ela fala no 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, ou seja, dê tudo o que você tem para essa mulher. Dá tudo, é responsabilidade do homem ser provedor. Mas a responsabilidade é para essa mulher. E de público a louvarão as suas obras. Porque tem aquelas mulheres que elas querem ficar encostadas nos homens que trabalham, trabalham e trabalham. Existe uma corrente feminista dessas mulheres que dizem que nós queremos direitos iguais aos dos homens, mas os direitos que elas querem iguais aos homens é, na visão delas, se envolver com vários homens, se prostituir, participar de baladas, de happy hours, de chegar em casa e ter alguém que dê tudo para elas. Mas a Bíblia não traz essa recomendação. A Bíblia faz separação entre a mulher que é tola e a mulher que é sábia. E o texto fala que a mulher virtuosa é a mulher que segue esses princípios. E termina dizendo no versículo 30 que é enganoso você escolher uma mulher pela sua aparência física ou pela sua beleza, porque a mulher que teme ao Senhor é que será louvada. Na verdade, o versículo 30 ele é o primeiro. Porque a mulher que teme ao Senhor, ela vai se preocupar em buscar a leitura da palavra, ter conhecimento a respeito das características que são ensinadas na palavra. E ela vai procurar observar o que está escrito nesses versículos que nós lemos no capítulo 31. Então, se você é um homem que está procurando uma mulher, ainda é solteiro, aqui estão alguns parâmetros que a Bíblia deixou para orientação de como escolher a sua esposa para que você tenha um casamento feliz em que você não terá problemas. E se você é mulher e tem encontrado algumas divergências com o seu marido, você já é casada, medite nesse texto no capítulo 31 e veja o que você pode fazer para melhorar. E se você ainda está no mundo e está pensando no futuro em ter um relacionamento, comece a pensar no texto aqui de Provérbios 31, que é um texto que fala sobre orientação para relacionamentos. Talvez você esteja ouvindo reclamações do seu marido, que eu gostaria que você ajudasse mais em alguma coisa, que tudo está sobrecarregando ele. Talvez você possa ajudá-lo de alguma forma.
Talvez você diga, mas eu não tenho profissão e não sei fazer nada. Você pode aprender a fazer um pão e vender. Você pode aprender a fazer brigadeiros e vender. Pode aprender a fazer bombons e vender. O texto mostra que sempre existem formas de você encontrar saídas quando você tem boa vontade, quando você realmente está preocupado, preocupada com a sua casa e com a sua família. Essa é a leitura do Provérbios capítulo 31. Eu espero que você que acompanhou todas as leituras, desde o capítulo 1, tenha tido um relacionamento, um aumento do relacionamento com Deus e tenha colhido algumas lições para a vida, porque o propósito dessa série que nós gravamos em abril, que é Leituras em Provérbios, como eu falei no começo desse vídeo, é isso: trazer o aumento do relacionamento com Deus e do nosso desenvolvimento pessoal. Eu espero que essa série tenha contribuído com o cumprimento desses propósitos, desses dois objetivos. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Deus abençoe a todos. Curta esse vídeo, comente e também compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem possa trazer esse aumento no relacionamento com Deus e do desenvolvimento, crescimento pessoal das pessoas que você conhece para o bem de todos. Que Deus abençoe a todos. A paz de Jesus.